A gente vai falar um pouco sobre o visagismo, tá? Então o visagismo, a palavra visage vem do francês, que é face, tá? Então, quando você começa a ter um olhar clínico, né, diferenciado, de especialista, você olha o seu paciente, começa a ver as sombras que formaram na face dele ao longo do envelhecimento, né, essa luminosidade, você consegue começar a enxergar oportunidades de venda. Então você já começa a matutar mesmo. Vamos ver o que esse paciente está precisando, o que ele está querendo, qual que é o desejo dele, tá certo? As pessoas hoje em dia, principalmente com a pandemia, elas pararam de abraçar as pessoas, né? É verdade? Elas estão ficando cada vez mais sozinhas, falta de amor próprio, né? Então a gente precisa, né, devolver isso para o paciente. E uma das maneiras é você trazer essa consciência para o paciente e mostrar que a gente consegue, através de uma mudança de identidade visual, refletir na personalidade da pessoa, tá? Então, eu vou mostrar para você que há uma diferença entre personalidade, tá, e temperamento. Então, personalidade é como se fosse uma máscara que a gente vai criando ao longo da vida, tá, e que você consegue mudar a personalidade da pessoa. Agora, temperamento, ela vem da essência, ou seja, vamos supor que aquela pessoa que é turrona, né, pavio curto, passa 30 anos, ela continua sendo pavio curto, não muda, tá? Agora, a personalidade, você consegue moldar ela de acordo com a identidade visual, né? Você muda o corte de cabelo, a pintura, um acessório, né? uma forma do rosto, ou a forma de vestir. Tudo isso, através de imagens e símbolos, reflete um sentimento na pessoa. Então é muito importante você começar a ter esse olhar, tá? Então o visagismo, ele vem da atualidade. Hoje, quem criou o visagismo foi o Philip Hallowell, que é um artista plástico. Mas quem deu a nomenclatura do visagismo, tá, no princípio, foi Aubrey, né? Ele simplesmente trabalhava criando um padrão de beleza, né, que era tudo igual. Ou seja, é o que as pessoas estão fazendo no dia de hoje. E por isso que lá atrás o visagismo desapareceu. Ninguém se falava mais em visagismo, porque não deu certo. Porque é como se fosse, ele usava o visagismo como uma fórmula de bolo. Ou seja, era um padrão, era uma forma de fazer, por exemplo, uma maquiagem, e era tudo igual, não realçava o que cada mulher tinha na sua beleza, no seu interior. O Joseph Ledoux, que é um neurocientista, lá em 1986, ele escreveu um livro chamado Cérebro Emocional. Então ele foi o cara que começou a estudar o cérebro. Antigamente, a gente tinha o QI, que era a inteligência racional. E depois de muito tempo, com o Ledoux, ele descobriu que também nós temos a inteligência emocional, né? E aí isso é muito importante. Enquanto um é voltado para matemática, exatas, o outro é voltado para a parte de criatividade, de músicas, né? E ele começou a mostrar a origem dos sentimentos e emoções e o seu impacto na sobrevivência. Ou seja, ele percebeu que a parte emocional, ela influenciava muito mais, tá, na capacidade de sobrevivência do indivíduo do que até mesmo a parte racional. Olha que interessante. Tem um estudo que mostra, feito nos Estados Unidos, que o pesquisador foi na universidade e foi atrás dos alunos, né, há 30 anos atrás. Então ele olhou quem tinha as melhores notas, quem tinha a turma do fundão, e ele descobriu que depois de 30 anos os CDFs trabalhavam para a turma do fundão. Por quê?
Porque quando você trabalha a parte emocional, tá, você desenvolve o lado criativo do seu cérebro, né? E isso é muito importante para o sucesso, tá? Então, a parte emocional é a parte intangível, né? É a parte onde ocorrem as infinitas probabilidades, tá certo? E aí teve um outro estudo feito por Joseph, que ele descobriu através do psiquiatra Carl Jung, que foi aluno de Freud, um livro que fala sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. Nesse livro ele mostra o padrão de comportamento de acordo com a persona. Olha que interessante. Ele começou a conectar os pontos. Por quê? Lá atrás o visagismo não tinha um conceito, tá? O visagismo ele só era um padrão de beleza. Depois ele pegou o estudo do cérebro emocional de Ledoux, tá? E associou com os arquétipos do inconsciente coletivo de Carl Jung e criou o visagismo da atualidade, né? Então, o que aconteceu? Quando o Philip, que é paulistano, da cidade de Itu, foi para a Inglaterra estudar artes plásticas, e depois ele começou a lecionar, ele viu que os alunos eles tinham um padrão de pintura de acordo com a forma da face. Então ele começou a conectar. Será que a forma da face interfere na forma de pintar? Olha que interessante. E é isso que ele descobriu, tá? Então, no conceito de Philip Hallowell, o visagismo atual nada mais é do que a arte de revelar o melhor da identidade de um ser humano, com harmonia estética. Então, quando ele fala em harmonia, é conectar o ponto A, que é a identidade visual, com o ponto B, que é a personalidade, que tem que estar congruente com o ponto C, que é o temperamento. E entre esses pontos, a gente precisa entender a realidade do seu paciente, o seu desejo, o que ele quer, qual que é a época da vida que ele está vivendo e qual que é a imagem visual que ele quer passar, que ele quer transmitir, qual que é o sentimento que ele quer transmitir para as pessoas através da sua nova identidade visual, tá certo? Então a gente não pode mais fazer uma harmonização padronizada, tá certo? Nem todo mundo agora vai ter ângulos retos, bem definidos, bocão, sobrancelhas arqueadas. Vai depender do temperamento e do estilo de vida que essa pessoa está vivendo e o que ela quer transmitir, tá? E é bacana porque Carl Jung ele provou, né? Então está embasado cientificamente que o comportamento das pessoas, através dos arquétipos que ele criou, já está enraizado no nosso subconsciente, é uma herança genética, tá? Então, quando você vê um arquétipo, né? Então, o arquétipo seria, por exemplo, um herói, uma mãe, né? Um mágico. Então, tem 12 arquétipos que ele criou. Quando você olha, por exemplo, para uma mãe, olha para o mágico, você já transmite um sentimento, você já visualiza, existem padrões enraizados no nosso inconsciente. Por exemplo, formas, curvas e cores, né, que geram sentimentos. Quando você faz uma forma reta, por exemplo, você faz com a mão assim, ó, uma forma reta, isso aqui em todas as populações do mundo gera força, né? A pessoa está transmitindo que tem força, tá certo? Se você faz um penteado todo encaracolado, né, todo doidão, a pessoa quando olha, ela gera um sentimento que aquela pessoa é o quê? Criativa, tá? Então, se você, por exemplo, é uma intelectual,
e quer transmitir intelectualidade, você não pode pentear seu cabelo todo doidão, fazer algo bem, né, diferente. Você tem que pentear seu cabelo para trás e expor a sua testa. Porque quando a gente olha uma pessoa que tem uma testa longa, isso remete no nosso inconsciente intelectualidade. Então é isso que é legal, é você começar a entender o seu cliente, né? Quando ele chega no seu primeiro olhar, seu primeiro contato, características que são padronizadas e enraizadas, né, geneticamente no nosso inconsciente. Então você bate o olho e você já identifica, você já sabe como é o temperamento dessa pessoa. Olha que ferramenta poderosa, olha que conhecimento poderoso que você tem agora para começar a falar a questionar o seu paciente, né? De repente ele chega e quer arquear a sobrancelha. Não, doutor, eu quero arquear bastante a minha sobrancelha, porque a minha vizinha fez e ficou linda. Mas de repente ela já tem uns traços retos e fortes, entendeu? Que já transmite a pessoa que é forte. Você não pode arquear muito a sobrancelha. Quando você arqueia muito a sobrancelha, você faz um triângulo invertido. Você pode observar que todas as placas de perigo têm um triângulo invertido. Então, se você traz essa imagem na face do seu paciente, você muitas vezes vai impactar. Às vezes ela vai olhar no espelho e vai achar até bonita, né? Agora estou com a sobrancelha arqueada. Só que no inconsciente dela, aquilo vai fazer mal para ela. Vai fazer com que ela se afaste das pessoas. As pessoas vão olhar com ela e vão ter certo medo. Olha que interessante. Então a gente precisa começar a entender mais o visagismo e aplicar no nosso consultório. Tá bom? Então não se limita apenas à beleza exterior, como também traduz estilo e personalidade do indivíduo. Então vamos entender melhor o visagismo. Você faz uma análise facial, ou seja, quando você olha para o seu paciente, ele vai transmitir sentimentos e emoções através de uma identidade visual. Seja ela olhando para a face, olhando acessórios, às vezes um óculos, um estilo de óculos que ela está usando, né? Um cabelo, o corte, a pintura, né? A maquiagem, a roupa é muito importante como que ela está usando. Isso vai transmitir sentimentos e emoções. Tá? Então a expressão das imagens é que é o visagismo, tá certo? E aí ele vai impactar, ele vai modelar a sua personalidade. Então às vezes você transmite uma imagem totalmente diferente do que você é, e isso não é legal, tá? Você tem que estar congruente. Beleza. E se a sua personalidade está diferente do seu temperamento, da sua essência, então você bloqueia o seu sucesso. Tá? Então, é isso o motivo principal da busca pela harmonização. Através de uma inconsciência coletiva, pela mudança dos sentimentos que houve através da pandemia, tá? É que as pessoas estão buscando mudar a autoimagem, tá? Para melhorar a sua autoestima, tá? E os seus relacionamentos. O Philip classificou o temperamento, né? Existem várias maneiras de se classificar. Por exemplo, os chineses, eles usam elementos da natureza: água, vento, ar, terra, fogo, ferro, né? Já o indiano utiliza os doshas, né? A pessoa pode ser vata, kapha ou pitta. Já o enneagrama, utilizado pelas grandes indústrias americanas, já classificou o temperamento em 9, então já é um estudo bem mais profundo usado nos RHs, para você colocar, por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade comunicativa, você não vai colocar ela na área, por exemplo, de compras, né? Às vezes a pessoa comunicativa, às vezes ela vai se dar melhor na parte de vendas, né? Então existe, né, predominâncias de temperamento em determinado indivíduo,
onde você vai colocar na função correta, tá certo? Então, o Philip ele resolveu usar a classificação de Hipócrates, tá? O que o Hipócrates, o grego, pai da medicina, ele criou 4 classificações. A pessoa, quando ela tem um rosto quadrado, ela é fleumática. Está relacionado aos líquidos. Quando a pessoa tem uma deficiência daquele líquido, né, por exemplo, o fleumático ele tem deficiência no sistema linfático, tá? Então, quando a pessoa tem uma deficiência no sistema linfático, a pessoa geralmente tem as características de ser lenta, parada, né, ponderada, calma, tem os vasos linfáticos entupidos, tá certo? Provavelmente você deve estar lembrando de alguém aí que tem essas características, ou até mesmo você. Então a gente tem o melancólico, tem a face, né, oval. O melancólico, ele geralmente tem problema no sistema digestório. Sabe aquela expressão enfesada? Isso mesmo, está cheia de fezes. Vem daí a expressão. Então, essa pessoa geralmente é aquela pessoa ansiosa, pessimista, introvertida, fechada, né? E nós temos também o padrão, a classificação sanguínea, que é um rosto mais triangular. E o sanguíneo é geralmente o paciente que é ágil, enérgica, rápida, criativa, calorosa, 100% coração, né? Emotiva, se envolve. Né? E por fim a gente tem o paciente colérico, que tem a face trapezoidal, que tem aquele queixinho quadrado, tá? Masculinizado. E esse paciente, ele tem geralmente problema no fígado, tá? Então o líquido é o suco gástrico, então sempre tem problema de digestão, tem refluxo, é extrovertido, forte, emotivo, né? Pessoa colérica. Então o Philip, como ele é artista plástico, ele passou a pintar, fazer as pinturas das faces, mostrando cada tipo de face, né? Então veja bem, essa é uma face fleumática, ou seja, olha como que a face dela é uma face quadrada, forte, né? E ela gera um sentimento na gente que é a pessoa calma, tranquila, lenta. O melancólico, olha a face da pessoa melancólica. Você vê que ela é pessimista, né? A face mais... Você vê a pintura de xadrez, né? Metódica, sistemática, né? Os lábios mais arredondados, né? Amendoados, mostra feminilidade no rosto. Geralmente tem um narizinho mais fino, que ela é insegura, tá? Instável. Então, o melancólico ele tem problema digestivo, né? Tá sempre ansioso, introvertido. Olha o sanguíneo. O sanguíneo é o padrão de beleza ouro, né? Todo mundo quer ter esse padrão, com as maçãs, né, projetadas, ângulos bem definidos da mandíbula, o queixinho para frente, né? Aquela pessoa coração, enérgica, alegre, criativa, né? Então as mulheres estão buscando muito fazer harmonização, criando esse padrão de face, mas nem sempre vai ser o padrão que vai refletir no inconsciente dela de forma que ela vai prosperar na vida, tá certo? E essa é a face colérica, né? O queixinho quadrado, forte, o olhar. Esse tipo de rosto aqui você não pode arquear a sobrancelha, senão você vai trazer agressividade para a face dela e ela vai afastar as pessoas de forma inconsciente. Então a pessoa com o nariz largo, ó, quando tem o nariz largo, é o nariz que a pessoa é estável, de confiança, estruturada, né? Então cada característica na face mostra, tá? Então a base do nariz, de alar a alar, ele tem que ser um pouquinho maior do que a distância intercantal dos olhos e um pouquinho menor do que a distância entre o nariz e os olhos. Então tem toda essa característica. Então o colérico ele é extrovertido, forte, emotivo e que tem problema no fígado de digestão. E é interessante que
você pode ter todos os temperamentos, mas o grande lance aqui é você entender qual que predomina mais em você. Por quê? De acordo com o estilo de vida que você está levando hoje, que é diferente de ontem e pode ser diferente de amanhã, essa porcentagem pode mudar em você, tá? E você mudando a sua identidade visual facilita, ativa, é um gatilho para que facilite essa mudança, para que você gere o sentimento que você quer e que gere novas crenças para que você possa também prosperar, tá? Então você pode usar isso no seu paciente e isso vai encantar o seu paciente. Ele vai achar que o tratamento foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Eu quero que você entenda nessa aula que análise psicológica, quem faz é o psicólogo. A gente não está aqui para ensinar você a fazer uma análise psicológica do seu cliente. O objetivo aqui é, quando você for fazer uma mudança no seu paciente, você mostrar para ele o que hoje ele transmite para você. A identidade visual que ele tem e o que ele transmite. E a mudança que ele quer se está de encontro ao temperamento dele. Então isso que é importante, você trazer essa reflexão para o seu paciente. Por quê? Porque senão ele vai querer fazer o que está todo mundo fazendo. E isso às vezes pode atrapalhar e muito na vida do seu paciente. Então é impressionante como a harmonização reflete na imagem, que reflete no sentimento, que reflete na crença, que reflete nos relacionamentos. Tá? Então cada dia há novas descobertas, né? Por exemplo, hoje a gente trata muito depressão com a toxina botulínica como coadjuvante, tá? Então nesse caso a gente mostra, né, para tratar a depressão, 2 casos. Primeiro, quando você aplica nessa região de prósteros e corrugadores, você impede que o músculo faça um movimento de bravo, você impede que o corpo produza neurotransmissores da dor. E o segundo ponto, mudando a biologia do corpo, muda a biologia da mente. Ou seja, do lado esquerdo, uma paciente melancólica. Quando ela olha para o copo, ela olha o problema. Ela pensa assim, nossa, já acabou metade da água. Agora, olha a sanguínea, que é do lado direito. Quando ela olha para o copo, geralmente ela vê a solução. Ela, nossa, que bom, ainda tenho metade da água. Então, o que é interessante? É mudar esse olhar, é mudar as imagens. Então a gente precisa entender que quando a gente harmoniza o nosso paciente, a gente muda a biologia do corpo. E mudando a biologia do corpo, vai mudar a biologia da mente. Tá certo? Então, o visagismo nada mais é que uma linguagem visual interpretada pelo subconsciente capaz de gerar sentimentos e emoções. Tá? As formas, linhas e cores mudam o senso da persona, a personalidade, mas a sua essência, né, não, o seu temperamento, ele é imutável, ele não muda. Tá? E para finalizar, você precisa fazer uma análise facial, ouvir o seu paciente, entender o que ele está desejando, alinhar com o seu temperamento, tá? Então, quando você olha as formas do rosto, você já entende qual é o temperamento desse paciente, tá certo? Por quê? Porque mudando, tá, as formas desse rosto, você traz mudanças no inconsciente da pessoa, que pode ser para o sucesso ou para o fracasso. Tá bom? Comece a ter esse olhar. Eu espero que você tenha entendido o verdadeiro motivo. Um grande abraço e te vejo na próxima aula.